Constituição do Estado do Amazonas. Bom dia a todos. Primeiro quero agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade, por esse dia tão especial. Agradeço sobretudo ao povo do Amazonas que por 2 vezes me confiou a maior responsabilidade da minha vida pública, tornando-me o governador mais votado da história desse estado. Eu cumprimento o presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, e agradeço pela acolhida nesta casa, pelo 8º ano consecutivo que eu estou aqui para cumprir essa missão constitucional, e em seu nome cumprimento os demais deputados e deputadas. Quero também fazer um cumprimento ao meu vice-governador Tadeu de Souza e lhe agradecer pela parceria, pela disposição e pelo desprendimento de tocar junto comigo as ações do governo que são importantes e que mudam e que transformam a vida das pessoas. Em seu nome, eu quero cumprimentar as demais autoridades que fazem parte desse dispositivo, e eu faço isso porque hoje eu vou me permitir alongar um pouco mais o meu discurso. É com grande honra que retorno a esta casa para cumprir um dever republicano, apresentar a prestação de contas do trabalho realizado à frente do governo do Estado. Faço isso com serenidade, com responsabilidade e, principalmente, com orgulho dos avanços que construímos juntos. Tenho vivido cada dia dos últimos 7 anos orientado por um único propósito: servir. Servir com dedicação total àqueles que confiaram em mim essa missão. Tudo o que fizemos, cada projeto, cada entrega, cada política pública, teve um único protagonista: o povo do Amazonas. Foi com esse entendimento que ainda em 2019 tomei uma decisão simbólica, cheia de significado. Retirei a fotografia do governador das repartições públicas. No lugar daquele quadro tradicional com faixa e pose oficial, colocamos fotos dos servidores e das pessoas para quem trabalhamos todos os dias. Hoje, olhando para trás, vejo que essa decisão foi mais do que simbólica. Foi um compromisso com a essência do serviço público. Eu vim de onde essas pessoas vêm. Conheço as dificuldades, os sonhos adiados, a força de quem luta todos os dias. É por elas que eu estou aqui. Hoje estão presentes nesta cerimônia autoridades, meu secretariado, que eu aviso, o ano está só começando, tá? Prefeitos, ex-prefeitos, lideranças comunitárias, a imprensa, minha esposa, meus filhos, amigos, e de uma forma muito especial, pessoas que são diretamente beneficiadas pelas ações do nosso governo na capital e no interior. Eu fiz questão que todos vocês estivessem aqui e eu queria que vocês levantassem, porque vocês também são meus convidados especiais e é para vocês que a gente trabalha todos os dias. Muito obrigado. Podem sentar. Apresento hoje os números e principalmente o que realizamos desde 2019. Faço isso com tranquilidade porque sei do tamanho dos desafios que enfrentamos. Uma pandemia, eventos climáticos extremos, desaceleração econômica e incertezas políticas. Ainda assim avançamos. Transformamos vidas, construímos políticas públicas responsáveis, sólidas e humanas. Um dos maiores avanços da nossa região foi a criação e ampliação do auxílio estadual, o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas, iniciado em 2021, que atende 300 mil famílias e movimenta 540 milhões de reais por ano na nossa economia. Uma das beneficiadas é a dona Marilza, que hoje está aqui, veio lá de Nova Olinda do Norte. Eu fui pessoalmente entregar o cartão na casa dela. A dona Marilza mora com 2 dos seus 7 filhos e cuida da mãe de 82 anos. E graças ao benefício,
consegue alimentar melhor sua família, que é exatamente o objetivo do programa. Também avançamos muito com o prato cheio. Em 2019 eram apenas 7 unidades, todas em Manaus. Hoje são 44 restaurantes e cozinhas populares espalhados pelo estado. Já ultrapassamos 19 milhões de refeições servidas, garantindo dignidade e comida de qualidade a quem mais precisa. Em São Gabriel da Cachoeira, a dona Maria Suzana Ferreira é viúva há 3 anos. Almoça todos os dias com seus 6 filhos no prato cheio. Ela deixou Iuaretê, uma comunidade indígena, para viver na sede do município. E o restaurante garante alimento da família. Dona Maria, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. E o nosso compromisso é continuar trabalhando para diminuir a fome no Amazonas. Senhoras deputadas e senhores deputados, levar direito e oportunidades para perto das pessoas sempre foi prioridade do nosso governo. Com o governo presente, já realizamos mais de 340 mil atendimentos em saúde, cidadania, habitação e outros serviços, reunindo mais de 30 órgãos estaduais. O Estado passou a chegar onde antes não chegava. Inovamos com o Detran Cidadão e o projeto Motociclista Legal, que beneficiou mais de 19 mil mototaxistas e motofretistas, com capacitação e kits de segurança. Abrimos mais de 120 mil vagas na CNH Social, garantindo habilitação gratuita e oportunidade de renda para milhares de famílias. O incentivo ao empreendedorismo foi uma marca do nosso governo. Em 7 anos, investimos mais de 1 bilhão e 400 milhões em créditos pela AFEAM, praticamente tudo o que havia sido investido nos 19 anos anteriores. Isso ajudou a gerar ou manter mais de 307 mil ocupações. E 61% desses recursos foram destinados ao interior, especialmente aos produtores rurais. No campo, retomamos com força a Expoagro, que desde 2023 acontece em espaço próprio no Parque de Exposições que fica na BR-174. A feira movimentou mais de 830 milhões de reais em negócios. Destinamos 335 milhões diretamente a produtores rurais, inclusive de comunidades indígenas, com a compra de alimentos para merenda escolar e doações. Pagamos mais de 32 milhões de reais em subvenções para trabalhadores da juta, malva, borracha, pirarucu manejado e piaçava. Também oferecemos assistência técnica e levamos implementos agrícolas para o interior. Por isso, eu convidei hoje a dona Sueli. Cadê a dona Sueli? Fique de pé, dona Sueli. A dona Sueli é pescadora e manejadora de pirarucu desse município que fica lá no Purus. E ela disse que no dia em que ela recebeu os implementos, ela disse: hoje eu fui vista. E é isso que a gente tem feito, Sueli. Enxergar aquelas pessoas que antes não eram vistas. Você merece. Também conquistamos o reconhecimento internacional do Amazonas como área livre de febre aftosa sem vacinação, abrindo mercados para a nossa produção. E inauguramos o maior hospital veterinário público da América Latina. A propósito, no mês passado nós batemos o recorde de cirurgias. Mais de 1.200 procedimentos cirúrgicos foram realizados. No turismo, tivemos avanços históricos, inauguramos novas rotas internacionais e ampliamos voos regionais. Organizamos o setor, melhoramos aeroportos e fortalecemos centros de atendimento ao turismo. O turismo do Amazonas cresceu 6,9% em 2025, o segundo maior crescimento do país. E Manaus acaba de entrar na lista dos 10 destinos turísticos tendência no mundo para 2026. Na cultura, fortalecemos a economia criativa de forma inédita. Mobilizamos 106 milhões de reais em editais para projetos culturais e destinamos mais de 164 milhões de reais para ações culturais nos 61 municípios do interior. Meu amigo Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa, a Zona Franca de Manaus segue como nosso alicerce econômico. Entre 2019 e 2025, aprovamos 1.704 projetos no CODAM, com, prestem atenção,
64 bilhões em investimentos e mais de 81 mil empregos gerados. Desde 2019, criamos mais de 163 mil empregos com carteira assinada. Em 2025, alcançamos a menor taxa de desemprego em 13 anos. O PIB do Amazonas chegou a 188 bilhões de reais. De 2019 para cá, esse crescimento representa algo em torno de 74%. O Estado atuou para estabelecer um ambiente favorável de negócios com previsibilidade econômica e modernização da legislação de incentivos estaduais. Além disso, executamos um dos maiores pacotes de obras da história do Estado, com mais de 8 bilhões investidos, gerando mais de 144 mil empregos. O Asfalto Amazonas chegou aos 62 municípios com 823 quilômetros de ruas revitalizadas. Duplicamos a AM070 e avançamos na maior obra dos últimos 40 anos, na AM010. Começamos lá por Itacoatiara. E é por aquelas bandas que mora o seu Lázaro. Esse daqui é o seu Lázaro. Ele levava, em média, 8 horas para sair lá de Novo Remanso e chegar aqui em Manaus com a sua produção. Hoje, ele leva menos de 6 horas para poder estar aqui. 3 horas e meia, então imagina sair de 8 horas para 3 horas e meia. Obrigado, seu Lázaro, obrigado por estar aqui. Criamos o Amazonas Meu Lar, a maior política habitacional da história do Estado, com mais de 29 mil famílias atendidas. Cadê a Joelma e o seu José? A Joelma e o seu José moravam lá na comunidade da Sharp, e todas as vezes que eu falo dessa comunidade me passa um filme na cabeça. Eu imagino o que passa na cabeça de vocês todas as vezes que chove como a chuva de ontem. Agora vocês não têm que, durante a madrugada, estar naquela correria para salvar os móveis e a família. Hoje vocês olham pela janela a chuva caindo, e a chuva de bênçãos. Muito obrigado também por estarem aqui. Em Manaus, além dos avanços em habitação, entregamos o Rapidão, integrando o Rodoanel Metropolitano, e contribuímos também com a ampliação da rede de saneamento básico. Levamos tratamento de esgoto para mais de 242 mil pessoas, com as novas estações inauguradas no Educandos e no bairro da Raiz. Resultado: a cobertura de tratamento de esgoto na capital cresceu mais de 76%. Em Parintins, resolvemos um problema histórico de abastecimento de água. Entregamos a primeira etapa do novo sistema e garantimos água de qualidade, onde já tem rede instalada. Agora vamos avançar na ampliação da rede, na urbanização da Francesa e na construção das unidades habitacionais. Eu estou recebendo hoje também a dona Lucinda, que é do Garantido. A dona Lucinda está lá no bairro da Francesa. E dona Lucinda, ali é a filha dela. Pelo jeito é do Caprichoso, né? Mas, quando eu vou a Parintins, dona Lucinda, tem gente que diz assim: governador, o senhor é muito corajoso, porque você fez uma obra, o senhor fez uma obra que é debaixo da terra, que ninguém vê. Mas a dona Lucinda recebe agora água de qualidade na casa dela. E daqui a pouco a senhora vai ter uma outra transformação na sua vida, juntamente com a sua família, porque nós vamos começar a construção das unidades habitacionais, onde a senhora e a sua família vão morar com dignidade. Em Manaus, além dos avanços em habitação, entregamos o Rapidão, que integra o Rodoanel Metropolitano, e contribuímos também com a ampliação da rede de saneamento básico. No interior, nós avançamos com um projeto ainda muito importante, que é o Água Boa. Levamos água potável a comunidades de 55 municípios. E em boa parte dessas comunidades eu fiz questão de ir. Estive lá na comunidade Porto Lima, que fica em Benjamin Constant. E lá eu conheci essa senhora, a dona Teófila. Obrigado. A dona Teófila é da etnia Ticuna. Ela nunca tinha vindo à capital
e nunca tinha andado de avião. E lá nós instalamos um projeto Água Boa. Antes a comunidade captava água do meio do rio Solimões, fervia, esperava aquela sujeira baixar e a partir daí eles coletavam água para poder consumir. Hoje, ela e a comunidade dela bebem água de qualidade. Inclusive, quando eu fui lá a primeira vez, eu fui lá 2 vezes. A primeira vez que eu fui lá, eu fiquei muito emocionado quando a dona Lucinda me abraçou, com esperança nos olhos. E eu tenho essa foto registrada, está lá no meu gabinete, tá, dona Teófila? Obrigada por ter vindo. Senhoras e senhores, a saúde foi o maior desafio e talvez a maior entrega da nossa gestão. Pela primeira vez, levamos telesaúde a 100% da população. Atendimento médico 24 horas pelo lar, gratuito e sem burocracia. O Saúde AM Digital já ultrapassou 100 mil atendimentos. Investimos em tecnologia e é um caso muito especial que eu gostaria de compartilhar com todos vocês, que é o caso da Aisha. Os pais estão aqui com a Aisha. A Aisha tinha um problema congênito, cardíaco congênito, e ela foi a primeira criança no Brasil a participar de uma cirurgia teleorientada, com profissionais do HCOR, em São Paulo, orientando essa cirurgia aqui no estado do Amazonas, no Hospital Francisca Mendes. E hoje está aqui a Aisha para contar a história e os pais, orgulhosos. Obrigado por terem vindo aqui. A história de vocês me emociona muito. Reorganizamos a rede hospitalar, criamos os complexos Norte, Sul e Leste e alcançamos algo histórico. Prestem atenção nessas informações aqui. E eu que visitei muitos hospitais antes de ser governador e os profissionais da imprensa sabem disso. Hoje não tem mais gente no corredor do 28 de agosto, não tem mais gente no corredor do Platão Araújo e não tem ninguém no corredor do João Lúcio, que fica na Zona Leste. Esse é um feito histórico no estado do Amazonas e um feito inédito. Ampliamos cirurgias, zeramos a fila de catarata em Manaus. E aqui eu gostaria de fazer um registro muito importante da participação do meu vice-governador Tadeu de Souza. Porque enquanto a gente tocava os mutirões aqui na capital, ele percorria o estado do Amazonas, levando em consideração que a gente tem uma logística complexa, um estado enorme. Eu ia para um lado e ele ia para o outro. Esse é o momento de reconhecer esse trabalho, Tadeu, que você fez e nos ajudou a fazer na saúde. Retomamos o transplante de fígado, realizamos transplantes renais e implantamos cocleares. O Hospital Delfina passou de 35 leitos lá em 2019 para 362 leitos. Demos atenção especial à infância e à terceira idade. Revitalizamos os 3 CAIMs, ampliamos os serviços e garantimos atendimento integral do idoso. Modernizamos 11 CAICs, que deixaram de ser unidades básicas e passaram a oferecer atendimento especializado até os 17 anos, incluindo, pela primeira vez, serviço dedicado a crianças com autismo. E aqui, meu presidente Roberto Cidade, eu trouxe a dona Sabrina e a família dela. A dona Sabrina é mãe do Luan. Essa senhora é sua mãe? Ah, sua avó. O Luan tem 3 anos e ele começou a ser atendido lá no CAIC TEA da Zona Norte. Ele era não verbal, mas a partir do atendimento no CAIC TEA ele começou a falar as primeiras palavras. E eu fico imaginando a emoção da Sabrina, porque a primeira palavra que o Luan falou foi mamãe. Obrigado, Luana.
O combate ao câncer também avançou com a criação do Centro Avançado de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero, o CEPColo, que multiplicou por 6 a oferta de conização, permitindo o diagnóstico precoce. No interior, superamos R$500 milhão em repasses fundo a fundo, reforçando o atendimento em todos os 61 municípios, com o apoio fundamental desta casa. E aqui eu agradeço à Assembleia, especialmente pela aprovação de recursos na ordem de R$160 milhões do FTI para repassar às prefeituras. E esse recurso agora, senhores prefeitos, ele é permanente. Todos os anos vocês vão receber um percentual do FTI para fazer investimentos na área de saúde. Em 6 anos, aumentamos em 80% os recursos de custeio e manutenção para unidades do interior, saindo de 450 milhões para 815 milhões de reais. E demos um passo histórico. Implantamos 58 leitos de UTIs no interior, criando polo de alta complexidade em Humaitá, Parintins, Tefé e Tabatinga. E hoje eu convidei a dona Maria Eliane, é de Humaitá. Essa mulher é um milagre. Ela está aqui para mostrar o que aconteceu na vida dela. Ela passou 17 dias internada numa UTI em Humaitá e hoje está aqui viva para contar a história. É isso que faz sentido na minha história pública, é ajudar a salvar as pessoas e ajudar a transformar a vida de quem mais precisa, principalmente do interior. Amigos da imprensa, dobrar o orçamento da segurança foi uma escolha consciente. Mais de R$1 bilhão investidos no Amazonas Mais Seguro. Depois de mais de uma década sem concursos, contratamos policiais militares, policiais civis, bombeiros, agentes do Detran, servidores da Secretaria de Segurança Pública, mais de 3.700 profissionais. E aqui está o soldado Jean, com a família dele. Ele é do município de Carauari, está representando uma nova geração de servidores fardados da nossa briosa Polícia Militar. Passou no concurso público, hoje é orgulho da família e está lá no município de Carauari de volta. Muito obrigado, meu amigo. Parabéns, sucesso na sua caminhada. Que Deus lhe abençoe. Equipamos as forças de segurança com mais de 1.500 veículos. Implementamos tecnologia de ponta, como o paredão. São 650 câmeras fixas, 400 embarcadas, 254 câmeras de reconhecimento facial. E o resultado? Roubos de veículos caíram 31% em 2025. Uma redução, se comparado a 2019, de 76%. Menor taxa de homicídios em 20 anos. Ampliamos o enfrentamento ao crime organizado com operações integradas e com a implantação de 3 bases fluviais, Arpão 1, 2 e 3, além de um reforço inédito de 10 lanchas blindadas no patrulhamento dos rios. Retiramos quase 200 toneladas de drogas de circulação desde 2019. Reconhecemos que o desafio das fronteiras é nacional, mas o Amazonas tem feito sua parte. Investimos mais de R$1 bilhão em ciência por meio da FAPEAM, o maior investimento da história, e coloca a nossa agência entre as 5 maiores do mundo que investem em estudos voltados para a Amazônia. Expandimos as escolas de tempo integral de 74 para 122 unidades, com um recorde de 13 setes inaugurados. Inovamos com a Escola da Floresta na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã, modelo único no Brasil. Destinamos em abonos do Fundeb mais de R$1 bilhão e 200 milhões a 32 mil servidores, incluindo pela primeira vez na história o pessoal do administrativo. Sabe quanto recebeu de abono Fundeb, uma merendeira, no ano passado? Ela recebeu R$ 8.250. Além dela, receberam serviços gerais e agentes de portaria. No ensino técnico e profissional, demos um salto histórico,
foram ofertadas mais de 1.200.000 vagas em cursos do CETAM. Inauguramos unidades em Manaus, Benjamin Constant, Parintins e Silves. A propósito, Silves é a primeira escola do CETAM de tempo integral e remunerada. Uma dessas jovens que passou pelo CETAM foi a Carolina Almeida, que está aqui toda orgulhosa, porque a maioria dos que concluíram os cursos lá em Silves foram contratadas pela Ineva. E hoje a Carolina é trainee da Ineva. E ela representa uma nova geração de profissionais, é uma profissional do interior que tem curso técnico, se graduou no CETAM e agora tem tudo para crescer na vida. Sucesso para você. Obrigado por ter vindo também. O Amazonas iniciou um novo ciclo econômico com o gás natural no Campo do Azulão. Temos mais de 5,8 bilhões em investimentos privados. Criamos condições para o potássio verde, que pode suprir 20% da demanda nacional. Aprovamos a política estadual de transição energética. E aqui eu faço um reconhecimento mais uma vez a essa casa, que lá atrás teve a coragem de quebrar o monopólio do gás, permitindo que outras empresas pudessem estar no mercado. Lançamos o Plano Estadual de Bioeconomia, estruturamos o mercado estadual de carbono, firmamos contratos de projetos de RED+, envolvendo 21 unidades de conservação, beneficiando 8.000 famílias. O resultado mais expressivo veio no combate aos crimes ambientais. 2025 registrou o menor número de focos de calor em 23 anos, segundo o INPE. Isso porque nós investimos em monitoramento em alta resolução, drones, satélites, softwares inteligentes, grupamentos de combate em 90% dos municípios críticos. O Estado ganhou 17 novos quartéis dos bombeiros no interior. E estamos com o concurso para o IPAAN e a SEMA em andamento. Aproximadamente 200 vagas. Ao me aproximar do final desse discurso, reflito que esta é a última vez que subo aqui como governador do Amazonas, ao menos nesta etapa da vida pública amazonense. Este é o 8º ano consecutivo em que tenho a honra de abrir os trabalhos legislativos nessa Casa do Povo. E reafirmo mais uma vez minha gratidão por estar aqui, diante de cada um e cada uma de vocês. Todas as conquistas alcançadas ao longo desses anos só foram possíveis porque mantivemos um compromisso inabalável com o equilíbrio das contas públicas. Cumprimos integralmente as metas fiscais pactuadas com o Tesouro Nacional, demonstrando disciplina fiscal, previsibilidade orçamentária e credibilidade institucional. Chegamos a um cenário econômico que nos deu, por exemplo, a tranquilidade de criar, juntamente com essa casa, com a Assembleia Legislativa, o IPVA social e reduzir alíquotas em 50%, beneficiando quase 450.000 veículos. E 98% das motocicletas no estado do Amazonas não pagam IPVA desde o dia 1º de janeiro. Isso é oportunidade para as pessoas. Isso é tirar o peso dos impostos sobre os ombros do cidadão. O Amazonas alcançou o 1º lugar no Programa Nacional de Transparência Pública e manteve de forma contínua elevados níveis de classificação de capacidade de pagamento junto ao Tesouro Nacional. Recebemos nota A no indicador de endividamento, comprovando a solidez fiscal do Estado. Quando assumi o governo pela primeira vez em 2019, as despesas com pessoal estavam acima do limite máximo de 49% da receita corrente líquida, previsto pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje, estamos mais de 10 pontos percentuais abaixo desse limite, posicionando o Amazonas entre os melhores indicadores do país. Esse resultado foi alcançado honrando todos os compromissos com os nossos servidores e realizando concursos públicos necessários ao bom funcionamento do Estado.
Nada do que foi apresentado nesta mensagem governamental seria possível sem uma equipe séria,